Hoje eu converso com uma profissional que é símbolo de determinação e saber aproveitar as oportunidades que surgem pelo caminho. Ela tem uma formação admirável, ela estudou gestão de hotelaria na Suíça, na renomada IATTI e na Bournemouth e fez o MBA no INSEAD na França. Ela começou sua carreira no Ritz, na Espanha, onde rodou o mundo pelo Belmont e de volta ao Brasil, ela passou pelo Carrefour, pela Dow e em 2013 ela entrou no Boticário, onde construiu uma carreira de 9 anos até chegar à posição de CHRO, uma vice-presidente de recursos humanos. Graziela Denfeld, que prazer recebê-la aqui. Prazer o meu, Baza. Obrigada aí por toda a introdução. E Grazi, me conta um pouquinho aqui, ó. Graziela de Batista Denfeld. Me conta um pouco da sua infância, esse sobrenome internacional, esse currículo de formação internacional. Você já vem de uma família de executivos de multinacional? Como foi a sua infância? Engana bem, né, Baza? Não, na verdade eu sou caiçara da Gema, então de Ilhabela. Sim, há pessoas que são de Ilhabela e não nasci, mas né, cresci lá e fui atrás do mundo depois, né? Então posso depois contar um pouquinho da minha história, mas sou ilhabelense, com um pai vendedor, ele vendia ônibus, e uma mãe diretora de escola. Olha que interessante. E sendo criada em Ilhabela, o que você imaginava naquela época de possibilidade futura? Qual que era o teu sonho aí? Vamos começar a construir aí como é que foi a tua chegada no mundo corporativo. Bom, acho que uma coisa muito importante era o combinado familiar, que educação era o ativo e é o ativo que ninguém pode te tirar, então todo o patrimônio que minha família construiu, ele era direcionado para a educação, tanto minha quanto do meu irmão, então isso foi falado durante toda a nossa criação. Então esse é um primeiro ponto de partida. Independente da carreira que eu iria optar, a conversa era muito sobre seja muito boa ou a melhor no que você prestasse a fazer, né? Então, seja esporte, seja executivo, empreendedor, o que for, a ideia ali era criar as melhores condições para que eu pudesse ser a melhor onde eu resolvesse atuar. Pensei em ser oceanógrafa, mas logo mudei. Psicologia era uma opção. E na época, acho que a primeira coisa que eu não tinha o sonho de ser empreendedora ou executiva. As coisas vieram como desdobramentos. Meu foco era mais curto do que isso e a cada linha de chegada pactuando novos horizontes, né? Então, talvez uma das primeiras visões que eu ambicionei foi fazer um intercâmbio. Então, eu saí de uma ilha, fui parar em outra ilha, no outro lado do mundo, na Tasmânia. Então, o objetivo ali era única e simplesmente entender como que era além das barreiras do Brasil. Até então, ninguém da minha família tinha viajado para fora, quiçá morado. E eu fui de Malicuia, então, da Ilhabela para a Austrália fazer um intercâmbio. E mal sabia eu que ia parar numa outra ilha, que é a Tasmânia. E Grazi, como é que alguém escolhe a Tasmânia? Peraí, você escolheu a Austrália e foi parar na Tasmânia, foi isso? Foi exatamente isso. Eu escolhi a Austrália e a família que resolveu me acolher foi da Tasmânia. Então, foi uma surpresa quando eu abri o envelope e descobri que era para a Tasmânia que eu iria. Então, não sabia absolutamente nada de lá. E foi uma experiência maravilhosa. Então, apesar da distância geográfica, a cultura tem muito a ver com a nossa. E fui muito acolhida. E foram 6 meses muito, muito felizes mesmo. Isso só me deu vontade de explorar mais. E voltei para o Brasil com uma certeza, que eu queria explorar mais do mundo, outras culturas e conhecer, né, então, mais do mundo ali fora. Então, na época, eu já estava prestes a terminar o colegial, na época chamava colegial, e comecei a pesquisar possíveis carreiras. Então, psicologia era algo que me atraía, entender a mente humana me deixava bastante encantada e curiosa. Administração era uma opção mais generalista, então que talvez postergasse uma especialização, mas me daria uma instrumentalização, um instrumento que poderia ser bastante amplo em termos de opções. E na época se falava muito de turismo, então Brasil, Costa do Sauípe, o país do futuro. E foi aí que eu comecei a pesquisar onde que eram as melhores escolas do mundo e descobri que na hotelaria, descobri a hotelaria e descobri que a hotelaria na Suíça era de fato o lugar onde tinha a melhor formação, né? Então,
honrando aquele combinado da família de investir muito do patrimônio na educação. Foi aí que a gente raspou o tacho e fez de um projeto, né, fez do meu estudo um projeto familiar. Então, com 18 anos, eu saí do Brasil. Eu lembro que era dia 6 de janeiro, verão, todos os meus amigos em Ilhabela. Fiz mala, coisa que eu nem sabia como fazer. Eu lembro que deu mais de 100 quilos de bagagem, tive que pagar uma passagem adicional para as minhas malas. Total inexperiente. Cheguei na Suíça dia 7 de janeiro, embaixo de neve, menos 7 graus. E começou ali uma jornada das mais desafiadoras em termos de cultura. Então, a minha chegada lá e até a minha manutenção nos primeiros 6 meses foram um dos maiores desafios que eu vivi até hoje. É claro que criei grandes aprendizados e casca grossa que muitas vezes esses hardships, esses momentos difíceis nos dão, né? Mas ali, confesso que pensei em desistir algumas vezes. Meu pai, que também nunca tinha ido para a Europa, eu lembro que ele fez a malinha, foi até lá, conversou comigo, entendeu um pouco o que era o contexto. E foi graças a essa minha conversa com ele, depois de 3 meses que eu estava lá, que eu permaneci, e depois permaneci por muito tempo. Ele não deixou você voltar para o Brasil para que essa conversa fosse no Brasil, ele foi até você. Foi, sem nunca ter saído do Brasil. Então... E o que eram os principais pontos que na época ali você teve que enfrentar? Imagino que uma parte, claro, é saudade, mas tem muito mais ali, né? O ambiente que você não está acostumada. Me ajuda a decupar ali o que era toda aquele quase desistir, o que vinha. Vamos lá. Acho que saudade sim, mas saudade quando eu morei no outro lado do mundo também existia. Acho que foi outras coisas. A questão cultural, que é muito diferente. Eu tenho colegas até hoje que são suíços. E ainda assim, ainda hoje, depois de algumas décadas, né, eu ainda me deparo não entendendo algumas coisas, algumas formas de ver o mundo. Então, e por mais que eu tenha estudado, hoje estudei muito sobre isso, na própria formação de mestrado recente no INSEAD, mas lá, tendo vivido mais de 8 anos fora do Brasil, hoje ainda me deparo me surpreendendo com as lentes que a gente tem. Né? Então, eu subestimei, eu achava que, porque é do outro lado do Atlântico, muito mais perto geograficamente do que a Tasmânia, vou tirar de letra, ledo engano, né? Então, na verdade, a diferença cultural foi brutal. Acho que tem uma coisa que, por mais que não venha de família abastada, a gente, né, lutou muito para conquistar cada uma dessas coisas que eu comentei. Eu acho que a gente ainda é muito protegido comparado com os meus colegas da Europa, dos Estados Unidos. Eu nunca tinha trabalhado, tinha dado aula de inglês particular, mas não pagava aluguel para morar na casa dos meus pais. Meus colegas lá, desde os 16 anos, já tinham esse tipo de cobrança, de expectativa, então tinham que fazer bico fora. Então, acho que eles chegam para a universidade mais maduros. Acabei de voltar de uma viagem para Israel e eu achei tão interessante o fato que eles lá, muitos deles terminam o ensino médio, depois eles ficam, antes de ir para o exército, eles fazem um sabático e depois de terminar o exército, eles também tiram um sabático e só depois escolhem sua faculdade. Então, eu acho que isso faz muita diferença na hora de você chegar num ambiente universitário, como foi o caso lá, né, que tinham pessoas mais maduras que chegavam já um pouco mais velhas, mas com um pouco mais de vivência autônoma para contar, né? Então, esse foi um tema. Então, resumindo, eu acho que são 2 as coisas principais. Um é cultura, então a forma como valores mesmo, perspectiva, lente que você vê o mundo. E a outra é o próprio amadurecimento que lá foi a fórceps para mim. Eu acho demais você trazer esse tema, porque é incrível como a gente não só não percebe o que são nossas raízes, como a gente toma como verdade para julgar os outros, se a gente não tomar cuidado do que é certo, do que somos a referência, o que se for diferente está errado. Sim. E isso para mim acho que é um ponto, né, num mundo aí onde tanto se fala de você encontrar os diferentes para aprender. Isso, sem dúvida nenhuma, do ponto de aprendizado é fantástico, mas a gente esquece às vezes de mencionar o quanto dói.
o quanto, né, conviver com o diferente, aprender, ter essa aceitação é algo que não é tão óbvio como a maior parte das pessoas tem talvez um lado mais romântico sobre isso. Com certeza. Ali, para mim, foram momentos super desafiadores. Eu acho que, além de sobreviver, ultrapassar esses desafios, é também não se perder. Não é que a tua verdade ela é imperativa, mas também flexibilizá-la, mas, ao mesmo tempo, não perder as convicções que você tem. Então, achar esse equilíbrio, eu acho uma arte. Então, eu até me deparo, e acho que todo mundo se depara, em não ter a rigidez para achar que suas verdades são absolutas, mas, ao mesmo tempo, já aconteceu de eu ser tão permeável que eu senti saudade de ter convicções também. Então, achar essa sintonia, essa dança, eu acho que é uma arte. E à medida que você se forma, poxa, é uma universidade de referência, como foi escolher a oportunidade de onde você iria trabalhar, ou como surgiu, se é que você considerou o Brasil naquele momento, ou aconteceu por acaso? Conta um pouquinho mais aí. Legal, terminei minha formação, passei por esses desafios, agora vou entrar em campo. O entrar em campo na hotelaria, ele acontece bem rápido, né? Então, a faculdade ela é dividida em 6 semestres, onde você estuda tempo integral, e tempo integral são 12 horas, e estuda por 6 meses, depois vai para o prático por 6 meses. Então, você pode ir para qualquer lugar do mundo. E isso, depois você volta novamente, vai para o prático, volta novamente e vai para o prático. Então, o grande divisor de águas, e influencia muito a minha carreira até hoje, foram nos primeiros 6 meses de faculdade, onde a maior parte dos meus colegas europeus, americanos, foram direcionados para os hotéis ali no Lago de Genebra, onde tem os grandes bancos. E eu, os paquistaneses, chineses, a gente ficou meio que com a sobra, sendo bem clara aqui. E foi ali que eu já estava com dificuldade em me motivar em permanecer ali. Já era muito difícil. Eu falei, bom, se eu ficar com as raspas do tacho, eu não vou conseguir ter resiliência para voltar a estudar. Então, agora é agora ou nunca. Foi aí que eu descobri que tinha um executivo do Ritz fazendo um roadshow pela Europa e descobri em que hotel que ele ia estar. Imprimi meu currículo, naquela época imprimia-se, né, currículo, que não tinha 3 linhas, mas fui até lá, depois da palestra dele, contei a minha história, falei que eu estava com muita dificuldade, que eu precisava, né, ter uma injeção ali de ânimo para ver o mundo de uma forma diferente, porque ali estava realmente bastante difícil. Foi aí que ele me convidou para fazer parte do processo seletivo do Ritz. Eu passei, então fui eu e mais um estudante da Europa naquele ano a fazer parte do programa de trainee. E isso mudou toda a história que veio na sequência, né? Então, diferente do que é o normal para as faculdades de hotelaria, onde tem um professor que te direciona para os hotéis, acho que foi a primeira vez que eu hackeei ali o modus operandi. Bypassei mesmo o que era o fluxo natural, porque eu vi que ali eu não ia conseguir permanecer e não ia me realizar a ponto de Deixa eu só me fazer um motivar. parênteses que eu estou me perguntando aqui, Grazi. Essa atitude, você sempre foi já mais atirada ou cara de pau? Ou foi algo que você falou agora ou nunca, e respirou e foi? Porque, de novo, né? Você ir atrás da pessoa, identificar onde ela vai estar, imprimir o currículo, esperar aquele momento lá. Pô, é muito bonito da gente contar aqui depois, conectando os pontos, mas na hora ali, como foi? Ali foi uma questão de sobrevivência mesmo, ou vai ou vai. Eu tinha certeza que eu não ia resistir ficar trabalhando num hotel 3 estrelas no porão. Eu tinha feito o teste, passado, recebido uma proposta, eu falei, isso não vai rolar. Não vai rolar. E agora eu vou para cima, ou vou seguir um outro caminho. Então foi, acho que uma mescla de cara de pau, mas depois tem outras histórias de cara de pau que ela foi se sofisticando, como diz minha família. Mas acho que a faculdade te dá muito isso também. Não sei se já lá naquele começo tinha, mas eu lembro de uma passagem que foi super interessante, onde uma das coisas muito legais da faculdade é que você tem que estudar 4 horas para 1 hora de aula. O professor fala, na universidade é onde os novos conceitos são criados, estabelecidos, e o modus operandi, o status quo é desafiado.
Então, aqui eu não vou fazer download de conhecimento. Vocês estudem antes e venham para cá para desafiar o que eu estiver colocando aqui. Tem que ser um debate de ideias. A ideia é criar pessoas que tenham autonomia intelectual. E aí eu lembro que eu estava fazendo um trabalho e mostrei para esse meu professor de marketing. Eu falei, não estou entendendo o que esse autor está dizendo. Ele, manda um e-mail para ele. Mas é o Kotler. Manda. Tá, bom, ok. Mandei uma pergunta, nem lembro qual era. E, para minha surpresa, depois de 7 dias, estava lá Kotler me respondendo. Então, eu acho que tem uma coisa também de... que a gente, às vezes, coloca algumas coisas lá num pedestal. Então, que eu aprendi lá a desconstruir. Então, acho que isso é uma coisa muito que veio da educação, dessa passagem que eu tive lá, assim, de fazer as coisas serem um pouco mais próximas, né? E aí, terminando a faculdade, como foram aí os passos depois fora? O que estava planejado? O que foi acontecendo aí? Que estou gostando das histórias aí, da forma como foi sendo construído. Bom, aí terminei a faculdade, fiz outra extensão de administração na Inglaterra, em Bournemouth. Depois, eu tinha muita vontade de voltar para o Brasil, então não era aquela coisa de vou e nunca mais vou voltar. Tinha um colega meu que ficou, por exemplo, muitas pessoas, né, acabam ficando, mas eu tinha muito essa vontade em mim de voltar, mas tinha mais lenha para gastar lá na Europa. Foi aí que eu fui contratada, fui convidada para participar de uma empresa que ele foi até a faculdade, né, selecionar lá. Era o maior acionista de uma empresa de containers que estava montando uma coleção de hotéis, que ia ser o novo hobby dele. A verdade é que ele viajava muito e ficava muito entediado com essas grandes cadeias de hotéis que são todas parecidas. Então, ele queria criar uma experiência mais cultural para a hotelaria. E aí, então, ele começou a colecionar hotéis. Foi aí que a primeira compra foi o trem do Expresso Oriente, depois um hotel que era um mosteiro, que era a antiga casa de Michelangelo, em Florença. Bom, e aí foram vários outros hotéis, como Copacabana Palace, aqui no Brasil, e mais de 80 espalhados pelo mundo. E o meu trabalho, pegando o que eu aprendi na época do Ritz, era ajudar a operação do hotel a se enquadrar nos padrões da Leading Hotels of the World. Então, essa empresa estava começando, apesar de ser hotéis, instituições que elas falam por si, né? Não existia tradição de marca, nem de qualidade de atendimento. Então, ter essa chancela de qualidade era muito chave para esse começo. E o meu trabalho era justamente apoiar a operação e fazer essa intermediação para que a operação se enquadrasse nos melhores padrões de atendimento de hotelaria no mundo. Então, eu fiz isso para vários hotéis. E a parte mais intrigante do meu trabalho era pessoas. Então, ajustar a parte de alimentos e bebidas, de hotelaria, tudo é muito desafiador. Mas sempre o que me intrigava e também me encantava, as maiores angústias e alegrias vinham do fator humano. Foi aí que, ao longo de vários desses projetos, eu acabei descobrindo que, ao final, eu estava sendo muito mais... Tinha um nome, recursos humanos, e menos hoteleira. Então, foi aí que eu tive um momento, depois de 10 anos vivendo hotelaria, que eu coloquei tudo na mesa. E aí, onde meu coração bate mais forte? É na hotelaria? E se for, eu preciso trimar as velas para ir nessa direção. Mas se for recursos humanos, talvez aprender com pessoas que já estão fazendo isso de uma maneira mais madura, seja isso que eu precise fazer, né? Então, foi esse o primeiro grande encruzilhada da minha opção de carreira. E aí, como surge RH aí nesse caminho de carreira? Porque acho que começam a dar os insights, né? Poxa, pessoas, treinamento, mas efetivamente entrar em RH. Então, a hotelaria ela não é tão tradicional na gestão de gente, né? Então, de recursos humanos. Então, imaginei, acho que eu vou ter que abrir mão do segmento para aprender em outros tipos de empresa que têm mais maturidade para lidar com esse tema. E aí, comecei a disparar currículo e fui contratada via Cato. Na época, eu nem sei se a Cato existe ainda, mas era um site, né,
de busca, fui parar no Carrefour. E o trigger ali para minha contratação foi a minha experiência ou foi o meu, vou ser redundante aqui, mas a minha vivência na experiência do usuário. Então, eu queria trabalhar em recursos humanos, então já era um desejo consciente. Queria trabalhar numa empresa de um segmento diferente, que tivesse essas práticas mais maduras. E o que eu tinha para colocar na mesa? Esse olhar de serviço, experiência do usuário, que era muito que a disciplina de entender qualidade em hotelaria, ela passava muito por aí. Foi aí que uma pessoa que até hoje me inspira e é minha mentora, que foi a Renata Moura, na época, me contratou para montar junto com ela a Academia de Líderes do Grupo Carrefour. E que nada mais era do que, na perspectiva do executivo, como que os subsistemas da área de recursos humanos os impactavam, desde o momento de ser convidado a fazer parte de um processo seletivo, a ser avaliado, desligado, promovido. Então, junto com ela, eu tinha esse olhar de como que tudo isso acaba impactando o usuário final. Então, a hotelaria acho que te traz muito disso, e foi aí que eu tive contato com as diferentes disciplinas da área de recursos humanos. E liderar na hotelaria e liderar no mundo corporativo, o que é igual, o que é diferente? Eu acho que a hotelaria ela tem uma coisa que é muito interessante, que não acho que é exclusivo da hotelaria, mas que a gente fala muito de propósito, de estar conectado com você entender o que você está produzindo de fato. Eu acho que a hotelaria ela te permite ter a mágica, o serviço, principalmente quando a gente fala de uma hotelaria de luxo. E o luxo, ele não é por ser caro ou paredes, né, pintadas de ouro. Hoje o luxo está muito mais conectado com autenticidade, com precisão, com entendimento do que de fato é relevante, né, do que excessos. Então, essa questão da presença, eu acho que para fazer a diferença, acho que na hotelaria ela é muito forte. Então, acho que é um bom convite para empatia, para conceitos como a gente fala do mindfulness como um todo. Então, para mim, eu acho que é uma excelente escola. Agora, mesmo na hotelaria, se você se distancia, assim como no mundo corporativo, muito do que é o campo de jogo, eu acho que tende a ficar mais frio. Aí você ficar lá produzindo PowerPoint ou discutindo agendas que você não vê muito como que isso muda o ponteiro. Então, o que me encanta na hotelaria é justamente ter esse pulso, mas eu não sei se é um setor, por conta do setor, mas eu acho que tem até dentro da hotelaria tem essa questão corporativa se a gente não tiver cuidado, né? Então, de ficar uma coisa mais fria. E agora, passado esses anos de experiência em RH no mundo corporativo, quais foram as principais transformações que você acompanhou? O que era o RH quando você começou e o que é RH hoje? Porque teve uma evolução, né? Um impacto também que foi se transformando. O que eu vejo, assim, eu tô há 20 anos trabalhando como recursos humanos. Há 20 anos que eu ainda escuto o RH sentando na mesa. Então, o RH tem que ter um lugar na mesa. O RH... O RH estratégico. O RH estratégico. Então, assim, são coisas que não são novidades. Eu acho que existia, desde a época que eu entrei, né, no mundo corporativo, existiam RHs com papel muito estratégico, sim, como o braço direito e, às vezes, direito e esquerdo dos líderes da onde eu passei. Então, não acho que é uma coisa que acontece agora. Assim como... Então, e hoje tem esse espaço, assim como hoje também tem RHs que são mais tiradores de pedido, que são mais pautados do que pautam. Então, eu vejo uma evolução da consciência da importância do que
é o além do pragmático. Isso, em época, acho que o Covid nos desafiou muito nesse sentido de entendimento sobre segurança psicológica, o Great Resignation que a gente vem falando. Então, são temas, o fato do trabalho híbrido. Então, são novos desafios da área de RH, mas eu acho que tem a evolução, o RH também não se encastelar. Hoje, essas perguntas estão na cabeça de todos nós. Então, quanto que a gente também, como recursos humanos, não vê como um demérito em orquestrar essas discussões e menos ser provedor da solução? Então, tem aí um trabalho de se encontrar e autoestima até, de muitas vezes não ser o que é o que emplaca a nova recomendação e não se sentir enfraquecido por isso, mas a habilidade de influenciar e de mobilizar, eu acho que é uma coisa bem interessante que eu vejo uma evolução. Porque na minha época, quando a gente fala de treinamento, desenvolvimento, era muito a área de recursos humanos, era um RH estratégico, de onde eu estou falando e lembrando aqui. Então, era um RH que tinha um posicionamento muito forte. Mas o conhecimento ele era mais linear, ele era mais contido. Então, era mais fácil você ser um provedor de cursos que fossem assim, de ponta. Então, hoje em dia, é muito difícil você estar super atualizado a todo tempo. Então, e não se sentir fragilizado por nem não ser você que tenha a melhor sacada o tempo todo, não é exatamente fácil, mas eu acho que a gente tem que se achar também nesse trabalho de celebrar quando os insights e as sacadas não vêm da área de RH e se sentir... Acho que a nossa maior responsabilidade é instrumentalizar os líderes, os colaboradores, para que eles também possam pensar nessa dinâmica junto com a gente. Um ponto que você fala, e eu concordo muito, e eu por ter vindo da área de tecnologia, então a área de suporte ao negócio, uma coisa que eu falava muito da área de TI que eu percebia é que muitas vezes você via, fazendo aí uma analogia para quem vai lembrar da época do TCC na faculdade, quando você tem mais amor à norma BNT do que ao conteúdo. Então é muito mais a estrutura, seguir regra, cumprir o processo e menos interesse de entender efetivamente o negócio e como você suporta e dividir os méritos também. Então adorei a forma como você está colocando para que efetivamente você seja convidado ou convidada para as decisões efetivamente têm que ser tomadas. Eu sempre tive comigo que, para mim, o head de RH que está comigo é alguém que eu não posso pensar em tomar uma decisão de pessoas sem sequer passar pela cabeça, mas não, peraí, tá aqui do meu lado, aonde estão os meus pontos cegos, aonde eu não estou enxergando e principalmente o que a gente quer fazer, a gente está com as melhores ferramentas para acelerar o processo, porque eu acho que hoje são poucas empresas que não estão passando pelo change management, o nome bonito aqui, que no fundo é a transformação Sim. que todas as empresas estão passando, ou como encaixar pessoas diferentes, extrair o melhor delas, como preparar a liderança, no final tá tudo isso, ali no dia a dia, e o trabalho também definitivamente não é só do RH, que eu acho que é o outro lado que eu vejo as organizações às vezes pecando, não, dar feedback, contratar é coisa do RH, Exato. Pô, gente, quem tá nos escutando, se você pensa assim, tira esse pensamento, isso é papel do líder, não importa em que área você esteja. Exato. Outro dia eu estava conversando com um líder e ele comentando, nossa, mas por que a área de RH existe? Porque as pessoas com quem eu tenho contratado, muitas delas, as que estão indo super bem e passaram pelo processo seletivo, são da minha rede, do meu network. E eu achei muito interessante esse comentário, que não é demérito nenhum, você é o especialista do assunto, que bom, se a gente puder te apoiar a divulgar, a você ter ferramentas para fazer filtragem, mas sim, o teu network de uma área tão técnica quanto a sua é muito mais fácil você ser se posicionar melhor do que a gente ali como área ter um monte de gente ali fazendo seleção proativa. Então, acho que tem muito dessa coisa do líder ser instrumentalizado e celebrar também de conseguir fazer gestão de gente, Agora, pensando um pouco no que você falou, Baza, tem
tem um tema, né? Que assim, o que você não consegue tomar nenhuma decisão de pessoa sem ter alguém ali do teu lado do plano da área de RH, né? E quais decisões de negócio não são sobre pessoas, né? Então, eu acho que também tem uma coisa do... Até outro dia eu ouvi, tem a frase, né, clássica lá de Peter Drucker que fala que a cultura come a estratégia para o café da manhã. Mas eu ouvi uma outra que é parecida com isso, que fala, a gente pensa muitas vezes na estratégia e depois que comportamento que a gente precisa para entregar essa estratégia, né? Mas, na verdade, será que a gente não tem que olhar qual é o nosso biotipo, o que a gente faz bem e não faz bem, para depois pensar na estratégia? Então, até o quanto que você, fazendo um comparativo assim com atletismo, Bolt, super atleta, o quanto que se ele tivesse ido para maratona, o biotipo dele não é favorável para esse tipo de, né, de esporte. Então, acho que entender também o teu biotipo, que você faz bem, ter essa combinação de estratégia com autoconhecimento é chave, né? Eu tô adorando essa conversa, então eu quero já puxar. Que mais tendências, Grazi, você tem visto? Porque hoje a gente tem discussões, né, importantíssimas, né, sobre a gente ter não só diversidade, mas também equidade, falar de inclusão, trabalho híbrido. Pô, não falta, assim, não tá faltando diversão para quem trabalha com RH. Cuidado para o que você pede, né? Eu pedi por muito tempo que a gente pudesse ter um cataclisma para colocar em xeque tudo que a gente já vinha fazendo no automático e repensar o futuro do trabalho, né? Eu lembro que há uns 5, 6 anos eu já escuto, e acho que deve ter muito mais que isso, agora vai, o futuro do trabalho está sendo repensado, agora tá tudo aí na mesa, né? Então, eu acho que ainda tem muita coisa na mesa, tem um ambiente muito propício para a gente testar e também criar confiança para se desafiar. Então, eu lembro quantas empresas se tinham a vontade de ter o trabalho híbrido, por exemplo, e tinham as amarras que nos impediam de seguir. E quando a coisa precisou ser do dia para a noite, de algum jeito ou de outro, a gente conseguiu fazer ela funcionar, né? Então, assim, difícil dizer tendências além dessas que você trouxe. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho ficado muito animada de ver, é a discussão de segurança psicológica, que é uma palavra buzzword aí, mas é ela conectada com um ambiente de inovação. Parece óbvio, mas por um bom tempo eu fiquei muito focada, vamos duelar ideias. Agora, talvez até por subestimar a importância do crachá, subestimar mesmo, assim, o fato de existe um mundo hierárquico, a gente tem traços culturais que vêm com a gente já por muitas gerações, então eu acho que até por valorizar a equipe, muitas vezes eu até não entendia que o meu papel mais sênior, minha palavra tinha um peso. Então, vamos lá, vamos bater bola e tal. Mas quanto que é lá onde você quer chegar, mas o quanto para você ter um ambiente de troca autêntico, tem toda uma pavimentação que vem antes disso. Então, juntar esses temas que ficaram muito mais fortes durante a pandemia, saúde mental, etc., com resultado de negócio, com pessoas autênticas, autônomas, que desafiam o status quo, ver isso sendo conversado de uma forma conectada, e não uma agenda assistencialista de saúde mental, mas isso como um diferencial mesmo, competitivo, eu acho que é uma coisa muito legal. A mesma coisa de diversidade, assim, eu até outro dia estava conversando com uma pessoa de uma empresa que tem vários exemplos legais de diversidade e de diversidade de gênero. E aí, conversando com um dos executivos, eu descobri que ele foi pai de gêmeas com 21 anos, e ninguém na empresa sabia. Você fala, isso daqui é um super exemplo de diversidade. A gente acha que só mulher, como que é trabalhar e ter filho? Alguém perguntou isso para ele? Que super exemplo que também tem nesse caso. Então, eu gosto muito de ver a pauta de diversidade, não com
às vezes o idealismo que ela vem, mas como sendo uma agenda ganha-ganha mesmo. Então, é sobre o progresso da sociedade, né? Então, a licença parental universal, que muitas empresas estão fazendo, que eu acho muito legal, é, para mim, uma das coisas mais interessantes que podiam ser feitas pelos homens, mas pelas mulheres também. Então, é sobre as mulheres, é sobre os homens. Eu fui mãe há pouco tempo e sei o quanto que é transformador viver essa experiência. Então, poder ter mais pessoas na sociedade vivendo isso é muito poderoso. E eu fico muito feliz que as empresas invistam tanto tempo falando da diversidade, só para citar um exemplo, sustentabilidade para dentro, do que das suas pessoas, do mesmo jeito que elas falam para fora. Então, eu acho que a gente vê ainda, né, essa pauta de ESG crescendo muito, mas às vezes tendo mazelas importantes dentro de casa. Então, eu acho que estou puxando sardinha para o meu lado, né, de recursos humanos, mas cuidar do interno, ele acaba sendo mais poderoso, entrar na causa raiz para conseguir, é o ponto central que desdobra em muitas coisas legais, né? E Grazi, com tantos desafios aí, não está faltando diversão, né, para o RH, e eu vou linkar com a tua resposta anterior a essa do Bolt. Quem é o Bolt para o RH, né? Fazendo analogia aqui, o que é necessário para um profissional de RH ter sucesso? Que características, perfil, até para quem está nessa área, que habilidades desenvolver para que seja forte aí para tudo isso que vem pela frente? Uau, vamos lá, vou tentar. Aqui eu acho que é ter ter um interesse genuíno pela evolução. E isso quer dizer uma tolerância para a imperfeição. Então, a intolerância, a tolerância, perdão, é uma tolerância para a imperfeição. O que eu quero dizer? Eu costumo brincar que de perto ninguém é normal, né? Então, o que eu vejo, assim, uma das pessoas mais talentosas com quem eu conversei, ela tem uma visão muito categórica e rapidamente faz leituras de profissionais, né? E eu, conversando muito com ela, troco quanto que o rotular, muitas vezes, ele te encapsula e, com isso, pouco tem a ser feito no sentido de evolução. Então, essa coisa mais binária, essa vontade e conforto nessa ambiguidade, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a área de RH, porque somos ambíguos, somos inconsistentes, somos dinâmicos, né? Então, somos humanos. Somos humanos. Então, isso eu acho que é a coisa mais importante para a área para um profissional de recursos humanos. E fazer isso, mantendo uma espinha ereta, não se perdendo nos valores, não se perdendo no que é certo, que é errado, também a lucidez, não acho que é fácil. Então, de um lado, uma tranquilidade para viver a ambiguidade, ao mesmo tempo tendo uma espinha ereta de valores, de convicções, para você também não se perder no norte. E explorando esse ponto que você está trazendo, eu queria aqui ampliar também, e também não só para você ser de RH, mas alguém está no C-level de grandes organizações. Quais são as principais armadilhas que faz com que um executivo deixe de crescer, né? Porque começa a vir, à medida que você cresce, vaidade, ego, arrogância, às vezes como lidar com esses bichinhos que aparecem, tanto nosso, como saber lidar com os bichinhos que aparecem no nosso time, fora do nosso time, para que no final do dia o que mais importa aconteça, né? Que a gente entregar resultado, tá feliz onde tá e se desenvolver, que na minha opinião, com essa trinca aí a gente vai longe. Com certeza. Você falou bem, assim, para a gente não se perder. Eu acho que não se perder em todas essas amarras, entranhas que acabam vindo quando você fica mais sênior, é manter o olho na bola. Então, óbvio, você tem que ler cenário, não se vai sozinho quanto mais você cresce, mas eu acho que é manter a lucidez para o que de fato importa. É muito fácil você se perder em agendas periféricas. Então, acho que é manter o foco. É meio clichê, mas num mundo de tantas possibilidades, fazer essa triagem é chave
E por isso que eu acho, assim, se distanciar de tempos em tempos, seja sair de férias, fazer outra atividade que não seja correlacionada ao seu trabalho, ele te dá perspectiva, né? Uma vez eu ouvi falar que ninguém entende menos da água do que o próprio peixe. E eu acho que às vezes a gente se sente com frequência assim quando fica muito envolvido com o tema. Então, manter esse certo distanciamento, essa visão em perspectiva, eu acho que ajuda a gente a ter foco, né, e não se perder em agendas pequenas. E eu não quero deixar escapar, você comentou sobre ser mãe e executiva. Quais foram os principais insights que, vivendo efetivamente isso que você viveu recentemente, te trouxe? E talvez dicas que você pode deixar para quem está nos escutando. Sejam mulheres ou mesmo homens que talvez não entendam a perspectiva. Acho que a gente tem uma oportunidade aqui de ampliar essa visão. Eu sou daquelas que não tinha muita convicção de que queria ser mãe. Então, nesse sentido, posso até ter um olhar empático com os homens, não sei. Mas então não era aquela mulher que tinha vocação, que sempre quis ser mãe. Mas então o primeiro ensinamento não saber. Tudo que eu falava que não ia fazer, faço 5 vezes mais. Então cuspi para cima e famoso caiu na pagar a testa. língua, como a gente fala no interior. Bonito, viu? Olha, muito. Então, virei fotógrafa, falo fofinho, falava que minha filha ia ser uma bebê clássica, parece a viúva porcina, porque ela gosta de rosa, de não sei o quê, então, e eu junto, né? Então, desde isso até o quanto não se tem controle, uma coisa que eu pensei, Baza, quando eu estava grávida, eu falei assim, nossa, tem uma impressora 3D dentro da minha barriga, e eu tô aqui em reunião, tomando decisão, achando que isso aqui que é o difícil. Quanto que a natureza tem de sabedoria? Impressora 3D dentro de mim, adorei. Eu nunca tinha ouvido essa analogia. Pois é, e a gente... Aí eu até nessa época, eu fui para Harvard, lá no Brazil Conference, e tava lá o pessoal do MIT fazendo um robô de cachorro. Fiquei olhando, eu falei assim, nossa, legal o robô de cachorro, mas ele não é um décimo do que o cachorro normal, que a gente não dá muita balela, que vê aí aos montes na rua. Você fala, como que a natureza tem uma sabedoria que é óbvio, mas foi aí que para mim caiu o insight, assim, como tem coisa que a gente não tem a menor ideia. Então, assim, o cognitivo, e depois estudando o quanto que tem o inconsciente, o quanto que isso tudo também tem um universo que a gente quase que não tem acesso, me trouxe um lado mais humilde e receptivo para as coisas que a gente não entende. Então, acho que esse é o primeiro insight como que o projeto Íris tem me trazido, né? A outra, que é muito fantástica, essa experiência, um perrengue, por um lado de demanda, mas o quanto que também eu era pouco empática às pessoas que têm filhos pequenos, filhos doentes. Nossa, como que consegue? Então, assim, isso também para mim mudou muito. O respeito que eu tenho para quem tem filhos. E também, eu acho que uma outra coisa é o quanto que falar de filhos pequenos e quem não tem. Também, eu acho que fica um clubinho de quem tem filho e quem não tem. E quem decidiu não ter ou quem está tentando ter. Concordo. Então, assim, eu acho que isso também... Importante trazer essa discussão para a mesa. Porque... E quem não quer ter, eu acho que fica uma coisa meio... tem e não tem, simples assim. Então, acho que a gente precisa ser mais cuidadoso na forma de colocar. Até porque é muito interessante como tudo isso, claro, no final é uma cobrança da sociedade, né? Que você começa a namorar, te perguntam quando casa, você casa, te perguntam quando vem filho. Se nascer uma menina, pedem um segundo, que tem que ser um menino, idealmente. Ou se tem um menino, ainda pede uma menina. Não é só pedir mais filho, idealmente tem que vir outro aqui. Exato. E é um negócio assim, assustador. E aí se... O filho cresce, a filha cresce, daqui a pouco você já entrou no loop pedindo neto e aí não para, né? Essa cobrança. Eu acho que ainda bem nesse ponto a gente tem ampliado um pouco do olhar da sociedade e falar cada um vai casar se quiser, vai casar com uma pessoa do mesmo sexo, do outro sexo, vai ter filho, não vai, seja feliz, né? Exato. E aí, nisso tudo... Também tem o quanto, independente dessa questão de quem não quer ter filho, né, e não tem, enfim, eu acho que tem o fato de ser uma responsabilidade social também, seja o pai ou a mãe,
mas como que a sociedade se mobiliza para cuidar dessas novas crianças que estão chegando, né? Então, eu vejo ainda uma discrepância muito grande entre... eu não sei como que a gente vai resolver essa equação. Não é flexibilizar a régua, porque não é porque é uma mãe recente que deveria ser café com leite. Ao mesmo tempo, tem uma demanda pontual, seja o cuidador, pai, mãe, quem for, desproporcional por um momento. Então, eu gostaria de ver a sociedade sendo complacente, não é, se mobilizando para ajudar que essas crianças sejam bem cuidadas e tenham a assessoria que precisam. Ao mesmo tempo que tem um mundo corporativo rolando lá e as curvas de performance e tudo mais. Então, para mim, assim, ainda tem uma equação que eu acho que a gente precisa ficar muito atenta. Já vivia, assim, vontade de estar numa reunião 8 horas da noite, ia acontecer, levantei a mão dizendo que não ia conseguir e problema teu que você não tá. Então, isso ainda é... E também quando a gente pensa nas soluções, é lembrar que não existe bala de prata. Não. Porque tem pessoas que têm a família próxima, eventualmente tem o suporte, tem gente que não tem família próxima, tem gente que a condição financeira consegue dar uma estrutura maior do que quem não tem estrutura financeira, tem gente que prefere não ter estrutura e tá mais... Então, assim, a única certeza que eu tenho é que não tem uma solução que agrade ou dê certo para todos. E aí vai naquilo que a gente estava falando sobre ter diálogo. Então, você ter um ambiente de confiança para você trocar e entender o contexto do outro, eu acho que é um ponto de acupuntura, porque isso faz com que você consiga adaptar. A gente nunca vai saber o que é a realidade que você tem. Então, se você tem confiança e espaço para essa troca, as chances de você conseguir fazer essa adaptação é muito mais, né, é muito mais possível. E a gente parece que tem perdido tempo para dedicar a conversas que são essenciais, que são óbvias, né? O óbvio precisa ser vivido, mais do que dito, né? O óbvio precisa ser vivido, que é trocar tempo para saber quem é você do outro lado, né? Muito bom, adorei, que discussão riquíssima. E Grazi, a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Uma que eu sempre faço é que empresas você se inspira. Então, que empresas, que profissionais você se inspira. Acho que essa é a principal. Então, da onde vem sua inspiração? Que pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu fizesse? Essa eu gosto também. Que eu não te perguntei ainda, que você gostaria de me contar. Qual outra? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu tendo a ter dificuldade em rotular. Eu acho que, como a gente comentou aqui, difícil categorizar. Mas pessoas que têm agendas outras que não são... eu gosto de trabalhar com pessoas que nos ajudem a manter o foco no que de fato importa e ir na bola. Principalmente falando de recursos humanos, onde a gente tem muita ambiguidade, fala-se muito de comportamento, tem que prezar pela neutralidade. Quando a gente tem pessoas no time que têm uma agenda muito política, por exemplo, é difícil de manter essa neutralidade, essa clareza, essa lucidez. Então, eu posso te dizer que o que dá certo comigo, trabalhando comigo, são pessoas que mantêm esse olho no que de fato importa, na bola, e que dê menos espaço para essa ambiguidade política. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu acho que é do mesmo jeito que eu falei que eu gosto muito da imperfeição, da ambiguidade do gerúndio, isso às vezes pode ser percebido como sendo algo permissivo ou complacente. Então, acho que é isso que é o lado B dessa história. E eu tenho mesmo que ficar atenta para achar o bom equilíbrio. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Da onde você vem? Da onde você tira a sua inspiração? O que te energiza?
eu acho que me conhecer me energiza, porque talvez por eu vir da área de tecnologia, então eu cresci com a convicção que eu ia ser um programador dentro de um data center, falando com o menor número de pessoas, porque eu era extremamente tímido. Então, essa Data versão. center? Exatamente. Naquela época chamava CPD, vou entregar minha idade aqui. Mas eu acho que isso diz muito da convicção que eu tinha e comparado com a versão que eu sou hoje, como a gente não sabe nada o que a gente vai ter pela vida, né? A gente estava contando a tua história e dos caminhos possíveis que foram acontecendo e o quanto que se você está aberto a aprender, o quanto que você está aberto a se permitir, quantas oportunidades você pode ter. Eu acho que se com 20 anos eu tivesse me fechado, talvez o máximo de projetos que eu poderia ter, bom, eu vou trabalhar na área de tecnologia, vou dar aula de tecnologia, eventualmente, como eu já dei aula de Office, de Windows, ia ficar por aí. E olha só quantas possibilidades bacanas. Então, na verdade, eu acho que mais do que inspiração, algo que hoje quase que me causa uma ansiedade extrema é que eu já tenho convicção que mesmo que eu viver até os 120 anos, eu não vou conseguir fazer, nem conseguir me testar em tudo que eu tenho hoje de curiosidade, tudo que eu tenho de interesse. E ao mesmo tempo, a hora que eu olho para o meu filho, eu falo assim, puxa, como é que eu posso provocar, no sentido certo da palavra, dele se descobrir, dele se permitir, e talvez o que eu demorei mais tempo, né? Ele, claro, vai ter o tempo dele, mas aonde eu puder dar uma plataforma para que ele consiga ter essa mente aberta para o aprendizado, na minha opinião, é fundamental. Então isso me encanta, isso me energiza, isso faz eu produzir conteúdo para o Instagram, fazer esse podcast aqui. A conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa que a gente teria tomando um café, almoçando, por acaso a gente está gravando e falou, pô, por que não compartilhar, né, com mais gente que pode ter insights que a gente pode agregar? Então isso para mim é algo que eu acho fascinante com essa nova tecnologia. Muito bom, muito bom. E chegamos agora, Grazi, no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Porque eu sou contraditória. Eu gosto, ao mesmo tempo que me inspira a conversar, e eu gosto muito de trocar ideias, né, com pessoas que têm uma formação, vivência de mundo. Eu tenho colegas que até hoje não saíram do bonete, que são pescadores. Então, eu acho que isso me faz um pouco estranho. E Grazi, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você nada de braçada? Para mim, assim, é um lugar onde a gente se sinta valorizado, começa por aí. Então, aonde e o se sentir valorizado, né, é claro que é uma conquista, mas onde a sua voz possa ser ecoar. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Se sentir forte, onde um espaço onde você possa ser autêntico, esse é o lugar, é o meu lugar de potência, acho que é o lugar de potência de todo mundo, né? E o meu lugar de potência, eu acho que é onde eu tenho o meu talento, é justamente em ambientes de ambiguidade, de transformação, que as cartas não estão definidas. Então, o meu lugar de potência é esse. Mas para me sentir potente, eu quero e busco estar cercada de pessoas que eu me sinta segura para justamente poder usar. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Não sei se elas não costumam dizer, mas eu acredito muito o quanto que você precisa estar... É meio clichê, mas o quanto que você precisa estar muito forte internamente, o resto vem a reboque. Eu acho que às vezes a gente, por N razões, eventualmente arrasta situações onde a gente não está na sua plena potência e isso se deteriora com o tempo. Eu não estou dizendo que a gente deveria jogar a toalha a qualquer revés, mas também saber quando não é a tua história e dar o passo numa direção diferente, eu acho que requer muita coragem e que, se não feito, acaba depois acontecendo, mas de uma forma
mais arrastada e às vezes até deteriorando a situação. Então, E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades? os últimos 12 meses foram, assim como tem sido para, né, acho que para todo mundo, uma montanha-russa de aprendizado, assim. Então, mas para mim, eu tenho aprendido a resgatar o que eu faço diferente, aonde meu valor, onde eu agrego valor, onde eu gero valor, então, que é justamente entendendo que morder a mesa foi uma coisa para mim por muito tempo, aquela pessoa intensa de estar onipresente nos lugares, foi uma coisa que eu vivi e gostava muito de fazer. O que eu quero para minha vida agora é um pouco diferente disso. Então, acho que vem com a maturidade. Não tem demérito nenhum em ter pessoas que estão ali, né, com muita garra e muita vontade de estar em todas. Mas eu estou começando a ver beleza em você ter também um lugar de mais contemplação e entrada mais cirúrgica, precisa. Então, hoje é menos sobre volume, e estou falando isso porque para mim ainda está no gerúndio, estou me percebendo nessa evolução, né? Então, acho que o insight tem, mas na prática a teoria é outra, né? Então, às vezes a gente leva mais tempo para incorporar e até para não se sentir culpado de não estar trabalhando 15 horas por dia. Mas quando você de fato agrega de um lugar diferente. Então, para mim, essa é a história dos últimos 12 meses. Não, eu gosto dessa forma que você falou sobre assimilar. Eu brinco que ninguém vai no nutricionista para descobrir que doce, fritura e álcool engorda, né? A gente já vai sabendo. E é por isso que o nutricionista, a primeira pergunta que ele faz, me conta a sua rotina. Porque ele vai tentar pegar as informações que no fundo nós sabemos, mas como é que a gente encaixa no que funciona para a gente? Esse, para mim, é o grande ponto. E, Grazi, deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informada? Como é que você se desenvolve? Eu busco de tempos em tempos fazer uma boa formação formal, né? Então, há 2 anos eu me formei num mestrado executivo, numa super instituição, como foi o INSEAD. E de tempos em tempos eu já fico de olho em fazer boas formações. A que eu tinha feito antes disso tinha um intervalo de 5 anos. Então, só quero dizer que tem o teu momento de dedicação, mas eu acho que tem um momento também de internalização, né, de tudo isso que você aprende. Então, o formal, eu acredito, sim, e de tempos em tempos eu acho que a gente tem que parar para incorporar e ter profundidade no aprendizado. Mas é muito também observando e eu continuo... Hoje, uma fonte de conhecimento para mim que está muito acessível e eu acho que não recorri a ela há tanto tempo é justamente o diálogo, a troca, a trazer o problema na mesa e conversar com pessoas que eu me inspiro. Então, eu acho que ele está muito mais simples, acessível, e o simples não é fácil, né? Mas eu aloco muito tempo em conversas com pessoas que eu tenho como na minha rede de relacionamento para trocar e discutir temas complexos. Eu concordo, né? A simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu adoro essa frase e acho que ela diz muito. E Grazi, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Bom, falei de uma delas, que é a Renata Moura, que é uma mentora para mim. Então, ela é uma mulher que vale muito a pena conversar. Daniela Cachiche, ela é hoje também uma das mulheres mais brilhantes que tem aí no mercado de marketing e fazendo um belíssimo trabalho. A terceira, Juliana Tatini. Ela é responsável, ela é CEO da Mesa, uma empresa que faz design sprints e que tem feito trabalhos maravilhosos com inúmeras empresas. Então, acho que são 3 mulheres aí porretas que você pode conversar. E Grazi, me conta uma coisa, como é que sua voz interior fala com você?
É uma voz que te acelera, te acalma, te dá porrada, te incentiva. Ah, acho que ela joga nas 11, viu? Sim, tem Depende horas do que dia. depende do dia. Tem dia que, nossa, eu quero parar para meditar e não para a matraca, né? Então você, pelo amor de Deus, para, sai. Então tem dia que é assim, tem dia que tem um olhar que eu gosto, tem uma faceta dela que é muito legal de, putz, você fez o melhor que você podia. Também não se arrependa do que já foi. Então, ter essa certeza interna de que com o que você tinha de informação, com quem você era naquela situação, você fez o melhor, é muito encorajador. Então, eu tenho essa voz também. Eu tenho a voz da síndrome de impostor, acho que todos nós temos. Então, aqui também Como é que você lida com a síndrome da impostora? Você tem alguma técnica para afastar ou tentar chutar o mais longe possível quando aparece? Eu preciso pensar no o método que eu tenho. Acho que é um aprendizado contínuo. Não cheguei lá e, olha, coloco ela no armário ali e depois, né, ela fica quietinha. Mas eu acho que é muito lembrar também do que é o teu lugar de potência, fazendo a analogia aqui ao nome, né, do podcast. Tudo não teremos e tentar se igualar ao outro e competir com o outro em todas as, né, ser melhor que todos em todas as facetas é impossível. Então também acho que esse autoconhecimento e lembrar do que você faz, que é o teu talento único, acho que é o melhor antídoto. Não querer se igualar, eu acho que é fortalecer o que você faz de diferente. Adorei. E tem uma pergunta aqui, Grazi, que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Me fizeram essa pergunta hoje. Você tá muito feliz, né? Eu falo, putz, eu tô feliz. Felicidade, eu acho que tem vários graus de intensidade. A felicidade sustentável que eu tô vivendo hoje, eu acho que ela é branda, ela não é um negócio que é intenso, mas ele é consistente e ele é equilibrado. Então, para mim, a felicidade hoje ela tem a ver com o equilíbrio, com a intensidade plural. Então, não colocar todos os ovos num lugar só, numa dimensão só da sua vida, mas ter uma plenitude, não é um negócio que você levita longe, né, disso, mas celebrar as coisas boas e também não colocar nada no pedestal. Então, para mim, hoje a felicidade é algo mais próximo e quero muito cultivar para que ela seja contínua. Muito bom, adorei, adorei. E, Grazi, antes da gente terminar, tem um presente aqui para você, Uau. que é um óculos da Longchamp. A Marchon é um grande parceiro nosso, eles sempre fazem aí dão uma stalkeada aí no convidado para ver o modelo certo. Eles são distribuidores e fabricantes dos óculos da Longchamp aqui no Brasil. O Marcelo Kitsuda é o CEO lá, tá sempre aqui com a gente. Eles fizeram uma análise do teu perfil falando assim, olha, Baza, pode mandar isso que a gente acredita que vai ficar bacana aí, muito legal. Olha, se eu combino com esse óculos também, hein, porque mandaram bonito. bem, lindão, super bonito. Olha, obrigada, super obrigada. Muito adorei. Legal. E pra gente fechar aqui, Grazi, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Bom, eu tenho meu perfil do LinkedIn. A verdade é que eu não sou muito contrário de você, que admiro pra caramba, eu não tenho sido muito das redes sociais, mas LinkedIn, meu perfil tá lá. E tem alguns projetos aí em vista, então estou agora começando uma parceria com uma empresa brasileira, grandona, que está sendo fundida com uma americana e ambas adquiridas por uma tailandesa / indiana. Então, o que me atraiu foi justamente esse caldo cultural e também uma empresa que reconhece que a disciplina de gente ela é algo diferencial, mas ela não tem muita coisa ainda. Então, justamente ter essa possibilidade de estar à frente de algo autoral e que agrega valor e que leva uma grande corporação para um outro patamar é o que tem me deixado feliz aí como projeto. Então,
Logo, logo, mais Tem notícias. novidades Tem aí. novidades. Legal. Grazi, muito obrigado mesmo. Poxa, que delícia aqui esse bate-papo aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou aqui saiu com páginas e páginas de anotações. Obrigado por abrir essa agenda super disputada. Adorei essa conversa. Eu que agradeço, um baita prazer. Conversar e contar a nossa história também nos faz, acho que é um bom exercício para colocar lá o nosso síndrome de impostor no cantinho, porque a gente tem uma vida muito rica, né? A minha é só mais uma, mas acho que a gente contar e poder compartilhar é um alimento para a alma. Super obrigada pela oportunidade. Né? Super obrigado. Adorei, adorei, adorei.